Olá pessoal, tudo bem? Estamos muito felizes em ter vocês aqui conosco. Este é um espaço criado para contribuir com a sua jornada profissional através dos cursos da Dental Cremer Experience, que contam com os melhores especialistas do mercado. Fique aqui com a gente e acompanhe essa aula incrível que vai começar agora. Muito bem, então vamos lá, pessoal. A ideia da atividade que eu quero fazer hoje com vocês é para a gente falar um pouquinho sobre a nossa linha de dentes. Especialmente porque, como vocês sabem, né, a Dentsply Sirona ela está lançando no Brasil uma linha de dentes Prime. Isso é uma linha de dentes com qualidade superior, um dente totalmente diferenciado para fazer frente aí a aquele segmento de dentes com alta qualidade estética. Não é novidade para ninguém, né? Mas a Dentsply Sirona, ela cresceu muito no mercado graças a essa essência que ela teve no braço americano, em relação à questão da fabricação de dentes. Então, sempre foi uma empresa pioneira do ramo, na questão do desenvolvimento de dentes e muito dos conceitos que a gente usa hoje para seleção de dentes artificiais e muitas das características anatômicas de engrenamento de dente, inclinação de cúspide, característica do dente de estoque usado nas nossas próteses com diferentes marcas, veio do pioneirismo da Dentsply Sirona em relação ao desenvolvimento de dentes de estoque. Porém, aqui no Brasil, as nossas linhas de produto para dente de estoque, ela nunca contemplou um segmento de altíssima qualidade estética. E hoje a gente tem no mercado dentes que são bons, são competitivos, têm boas características, né? Mas o mercado nacional, principalmente no segmento da terceira idade, ele é um mercado que ele não se enxerga mais como idoso. O paciente ele quer uma qualidade superior e para isso a gente precisa de uma estética superior. Não somente, né, para os nossos casos de prótese total, né? Não somente para os nossos casos mistos de prótese fixa com prótese parcial removível, mas também a gente precisa de uma qualidade superior quando a gente vai necessitar de uma capacidade de resistência melhor do nosso dente e quando a gente tiver uma demanda estética maior para as nossas reabilitações sobre implantes. Então, pensando em todo esse cenário, né, de reabilitar o nosso paciente dentro de um bom padrão estético, um bom padrão funcional, um bom padrão biológico e um bom padrão de longevidade, e pensando que o perfil do nosso paciente mudou muito ao longo dos anos, a gente precisa entregar para os nossos clientes dentes com melhor qualidade, justamente para a gente conseguir contemplar todas essas demandas que a gente tem no nosso mercado. Uma outra característica muito interessante que a gente precisa entender em relação à indicação desses dentes para as nossas reabilitações é que os nossos dentes naturais, obviamente, eles vão apresentar diferentes características que podem estar relacionadas à idade do nosso paciente, que podem estar relacionadas ao sexo do nosso paciente, que podem estar relacionadas às questões de personalidade do nosso paciente. Então, a gente sabe que em relação à idade, existe uma diferença de característica anatômica do dente do jovem em relação ao dente do idoso. Em relação à questão do sexo, a gente sabe que existe uma diferença do dente do homem em relação à anatomia dos dentes da mulher. E a gente sabe também que em relação à questão da personalidade, existe uma diferença em questão de
anatomia e engrenamento dos dentes em função dessas 3 características que eu comentei com vocês. Então, foi pensando em todos esses pontos que a gente conversou até agora, que a gente vem com a proposta de introduzir uma nova linha de dentes no mercado. Dentes de uma linha Prime. A gente sabe, a Dentsply Sirona sempre foi pioneira e prezou muito por essa questão de produtos de alta qualidade, né? A gente tem Prime Scan, a gente tem Prime 1000 e agora a gente vem com uma linha de dentes nesse segmento Prime. E esse dente, ele foi pensado de uma forma muito inteligente. Por quê? Porque dentro desses conceitos que a gente conversou, diferenças em relação a sexo, idade, personalidade do paciente, o Dente Gênios ele vem com 3 anatomias, né? Digamos assim, uma anatomia universal, uma anatomia padrão, uma anatomia de dentes para pacientes mais jovens e uma anatomia de dentes com características de um desgaste natural para aqueles pacientes um pouco mais idosos. Então, olha que interessante, ao invés do laboratório fazer uma montagem de dente para um paciente de 70 anos com aquela cúspide de canino super agressiva, a gente tem uma proposta ou universal, que é um pouco mais suave, ou uma proposta de anatomia de borda incisal para um dente desgastado. Então, a gente vai trabalhar com 3 linhas, né? A linha do dente que a gente vai chamar de dente com anatomia universal, a linha do dente que a gente vai chamar de Gênios Chic, que é uma linha com linhas mais suaves, características de borda incisal que remetem a uma anatomia de dente natural, e uma terceira linha que chama-se Dynamic, ou linha dinâmica, que são dentes com uma característica de desgaste natural, com linhas mais, bordas incisais mais retas, justamente para simular esse desgaste fisiológico que acontece nos dentes naturais. Um outro ponto que é muito importante que esses dentes de linha Prime eles consigam oferecer são características ópticas semelhantes às dos dentes naturais. Como assim, Bruno? Quando a luz bate no dente, a gente precisa ter uma característica óptica nesse dente de estoque que seja semelhante à do dente natural. E a gente sabe o quanto é difícil reproduzir isso, não só numa reconstrução cerâmica, mas também num dente de estoque. E foi pensando nessa questão de criar um dente com características de dente natural, é que o Dente Gênios ele vem com uma proposta de oferecer 5 gradientes diferentes de cor num mesmo dente. Então, a gente não está falando aí de um dente de dupla, tripla prensagem, mas um dente com 4 prensagens, e essas 4 prensagens elas são muito bem feitas porque a tecnologia empregada para fazer essas prensagens acaba fazendo com que os gradientes de cada uma das prensagens eles fiquem difusos e uma transição gradual de uma cor em relação à outra, justamente para simular esse degradê e essa variação de tom de cor do dente natural, principalmente quando a gente pensa numa questão de tentar reproduzir característica de borda incisal dos dentes anteriores. Um outro ponto muito importante que esse dente ele vai apresentar como um diferencial aí para o mercado é a questão da anatomia do dente. Então, a gente vai ver que em relação à área de reflexão de cor, você pode ver aqui pela flecha, a área de reflexão de cor do dente, ela respeita as características anatômicas dos dentes naturais, porém, esse dente ele foi construído com uma área de transição onde na base desse dente ele vai ter uma base um pouco mais larga. Qual é o objetivo disso? O objetivo disso é a gente não construir próteses com papilas interdentais muito longas, e o objetivo disso é prevenir essas áreas de black space e de área de papila muito grande quando eu tenho dentes
com anatomia triangular, como é o caso dessa marca de dentes que está sendo usada no exemplo. É uma linha de dentes de alta performance, porém, a característica de construção da anatomia desse dente acaba fazendo com que todos os casos você acabe ficando ou com uma papila interdental muito longa, ou então você acabe criando um black space entre os dentes. Muito legal. Outro diferencial em relação ao dente Gênios é que ele foi pensado no nosso mercado nacional. Em que sentido? Até pouco tempo atrás, quando a gente ia fazer a seleção dos nossos dentes a partir dos planos de orientação e das marcações que o dentista mandava para o protético fazer a seleção dos dentes, a gente se baseava na seleção dos dentes de acordo com o formato do rosto do paciente, o formato do rebordo residual superior do paciente, com o formato dos incisivos centrais superiores, aonde, descrito por Nelson, lá na década de 1930, havia uma associação onde se dizia que o formato do incisivo central superior é semelhante ao formato do rosto do paciente, que é semelhante ao formato do rebordo residual da maxila. Só que, gente, aqui no Brasil, a gente está falando de uma população que é extremamente misturada. Como assim, Bruno? O japonês casa com o loiro, o índio casa com o branco, e essa miscigenação populacional acaba fazendo com que esses conceitos lá da década de 1930, 1940, não sirvam mais para a nossa população. Além disso, uma outra característica do dente Gênios em relação à questão anatômica é a que a nossa proposta de construção de cúspide para os dentes posteriores, ela ofereça uma inclinação média, tá? Entre 30 e 33 graus. E uma outra característica do dente Gênios que eu vejo que é sensacional é que os dentes posteriores eles vêm em duas versões. O dente ele vai ter a mesma anatomia oclusal e a mesma inclinação de cúspide, porém, o que vai mudar no dente posterior da linha Gênios é que a gente tem duas opções. Uma opção para os espaços protéticos reduzidos, então imagina que está fazendo uma montagem de dente sobre uma estrutura de PPR, ou está fazendo uma montagem de dente sobre uma estrutura de uma barra de protocolo, onde o meu espaço interdental ele vai ser reduzido, porque parte desse espaço interdental vai estar sendo ocupado ou pela barra da protocolo ou pela estrutura da PPR, eu tenho uma opção de anatomia de dente onde a base do dente tem uma versão reduzida. E eu tenho uma outra possibilidade também de anatomia de dente, onde a anatomia oclusal é a mesma. O que vai mudar vai ser a base dessa estrutura, dessa anatomia de dente, que é uma versão maximizada. Então, a gente tem duas opções de anatomia de dente. Uma anatomia de dente onde para os meus espaços protéticos maiores e uma outra anatomia de dentes para os meus espaços protéticos menores. Ok? Então, vai ser baseado neste conceito de trabalho em que a gente vai fazer toda essa seleção dos nossos dentes artificiais, em função da característica do paciente, se é um paciente de meia idade, um paciente jovem ou um paciente idoso, em função dessas características de espaço protético que a gente tem para trabalhar, né? E em função dessas características de indicação do caso clínico especificamente, uma prótese total, uma prótese parcial removível ou uma prótese sobre implante. Então, só para fazer um resumo, um overview daquilo que a gente discutiu até agora, o dente Gênios ele é um dente que já existe na Europa desde 2001, né? Ele tem uma variedade muito grande de anatomia em comparação a outros dentes que existem no mercado. Ele é um dente com variações de textura de superfície muito interessante, tanto para a linha universal, quanto para a linha dynamic, quanto para a linha chic, tá? E ele é um dente que vem com uma tecnologia de cadeia interpenetrada
que vai dar uma resistência muito interessante para esse nosso dente. Um outro ponto legal que a gente tem em relação a essa família de dentes de alta qualidade, essa família de dentes de linha Prime, que é a nossa família dos dentes gênios, é que sim, a gente vai oferecer os 16 tons da escala Vita, mais 2 tons para dentes clareados. Porque a gente sabe que, eventualmente, a gente vai precisar trabalhar essa reabilitação para um paciente que ele vai te pedir uma estética diferenciada e aí, justamente, a gente vai ter que oferecer essa característica aí de dente clareado para esses dentes. Então, em resumo, a gente vê que o dente Gênios ele é um dente de excelente qualidade mecânica, excelente qualidade anatômica e excelente qualidade estética, com diferentes opções de anatomia, com diferentes opções de cor, para abraçar e para oferecer soluções para todas as indicações de prótese, seja prótese total removível, próteses parciais removíveis e principalmente para as nossas reabilitações sobre implante. Então, é um dente aí que vem para o mercado com uma força muito grande, com um know-how muito grande da empresa que é pioneira na produção e no desenvolvimento desse tipo de tecnologia, para oferecer o melhor para os nossos clientes. Muito obrigado pela atenção de vocês e acredito que essas informações sejam suficientes aí para esclarecer e para nos darem uma boa ideia da qualidade, da excelência que é essa linha de dentes Gênios. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Fazer parte da evolução odontológica é incrível. Aprimorar seus conhecimentos com professores renomados é importante para evoluir constantemente. Por isso, a dica é: acompanhe a agenda das próximas aulas, inscreva-se e fique por dentro de tudo. Obrigada a todos e até a próxima!